Olá, primeiro ano! Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de história. Hoje o nosso tema será Período Arcaico, parte 2. Nós estamos na aula 19. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Atenas. Então eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 42 e vamos começar. Pessoal, Atenas ela é uma cidade com uma característica bem peculiar, devido à sua localização e ao seu recorte litorâneo, ela não sofreu com a invasão dos dórios, então ela manteve as suas características iniciais, diferente de Esparta, né, que sofreu com a invasão dos dórios. Uma outra questão bem bacana é que Atenas tem o Porto de Pireu, que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento comercial dessa cidade, tá? Socialmente, pessoal, como que era a cidade de Atenas? Então, a sociedade ateniense, ela tem uma característica que é predominante em toda a Grécia, mas que em Atenas vai ser muito forte, que é a característica de uma sociedade política extremamente oligárquica, tá? Por essa razão, ela tem uma divisão grande se comparado com a outra cidade grega de Esparta. Ela tem 6 classes sociais, né? Dentre elas, vocês estão vendo aí características específicas. Então, nós temos o poder concentrado nos eupátridas, né? Principalmente o político e o econômico. Eles têm as melhores terras. Nós temos depois as melhores terras para cultivo de oliveiras e parreiras, né? Eles têm uvas e azeitonas aí, que são o que traz o melhor rendimento econômico. Depois nós temos os demiurgos, que são comerciantes e artesãos, que aliás são trabalhos que os eupátridas desprezam. Depois nós temos os georgóis, que têm uma menor importância econômica, eles não têm direitos políticos, eles são os periféricos, moram afastados do centro de Atenas. Nós temos os tetas, que são os trabalhadores braçais, é a parte pobre da população, né, os marginalizados. Depois nós temos os metecos, que são os estrangeiros, são as pessoas que estão vindo de fora da cidade de Atenas. E por último nós temos a camada social dos escravos, que inicialmente serão aí escravos de dívidas, ou então, por exemplo, crianças que foram abandonadas e vão ser recolhidas para trabalhar como escravos. E depois, mais para frente, a gente vai ter o escravo oriundo da exploração comercial das colônias, que vão ser os escravos de guerra, tá? Politicamente, como que Atenas se organizava, pessoal? A política de Esparta, de Atenas, ela é extremamente predominante dentro dos eupátridas, tá? Porém, com a expansão ateniense, a expansão grega das colônias, a gente vai ter a classe dos comerciantes aí emergindo, se tornando mais forte. Isso vai causar problemas, porque os eupátridas não querem dividir o poder. Então, a gente tem a primeira tensão social. A segunda tensão, que vai ser muito forte, serão os problemas sociais vindos da prática da escravidão. Porque trazendo escravos para Atenas, você compromete o trabalho do cidadão não, né? Da pessoa que mora na cidade de Atenas, que são os tetas, a população mais pobre, que depende do trabalho para poder sobreviver. Qual que é a solução para esses problemas sociais? Seriam as reformas jurídicas que os legisladores vão fazer. Então, o primeiro legislador vai ser o Drácon. Ele vai ser responsável, pessoal, pelas leis escritas. Por quê? A Grécia tinha aquela tradição de oralidade, e isso mantinha as leis passadas de pai para filho dentro da classe dos eupátridas. Escrevendo as leis, a gente consegue
abranger mais pessoas, né? Isso, é lógico, vai tirar um pouco do privilégio dos eupátridas e vai causar uma insatisfação, né? Além do mais, o Drácon também vai ser responsável pela rigidez maior. Ele vai instalar a pena de morte aí para delitos menores. Depois do Drácon, nós temos um outro legislador famoso, que é o Solon. O Solon, ele vai colocar o fim da escravidão por dívidas, né? E ele também vai fazer uma divisão da sociedade através da ideia censitária. Isso vai fazer, o que é censitária, pessoal? Que tem dinheiro, né? Os eupátridas, eles têm dinheiro, mas o que faz ele ser eupátrida não é o dinheiro, e sim a sua origem social, né? Das famílias mais importantes. Então, vai ter eupátrida que vai ser pobre? Sim, pode ocorrer esse fato, porque a sua ascensão social independe nesse momento do dinheiro. Com o Solon, vai passar a depender. O que significa? Outra classe social está surgindo aí como uma possível substituta, que são os demiurgos, os comerciantes, né? A burguesia, digamos assim. Outra coisa que o Solon também vai fazer vai ser a eclésia. Na eclésia, pessoal, o cidadão vai poder votar nas leis, o que não acontecia antes. Só um parênteses aqui, pessoal, apenas 10% da população ateniense, como vocês estão vendo aí na apostila, vai ser cidadão, porque você tem que ser homem, ter mais de 18 anos, ter família ateniense e morar na cidade de Atenas, né? Então, pai e mãe ateniense e morar na cidade de Atenas. Outra coisa que ele vai instituir é o Elieu, que é o Tribunal de Justiça, onde esses cidadãos salvaguardam essa explicação que eu dei, né? Tem que estar dentro dessa explicação. Eles vão poder aí fazer parte da aplicação da justiça. Infelizmente, pessoal, esses governos não trouxeram, essas legislaturas não trouxeram solução para esses problemas. É aí que entra um problema muito grave para Atenas, que eles estavam até quase chegando a uma guerra civil dentro da cidade. O que acontece, pessoal? Essas disputas políticas vão ficar cada vez mais acirradas, e aí é nesse cenário que surge o Pisístrato, que vai dar um golpe de Estado, e é ele que vai dar início às chamadas tiranias gregas. Nós vamos ter 3 tiranos, o Pisístrato, o Hiparco e o Hípias. Hoje nós não vamos entrar nessa questão das tiranias gregas, nós vamos direto para Hípias, que vai ser deposto, né? E aí nós vamos ter a chamada reforma no governo. Quem vai fazer essa reforma, pessoal? O famoso Clístenes, né? O pai da democracia. É ele que vai implantar essa participação direta. De que maneira, né? Se eu não faço parte dos eupátridas nem dos demiurgos, como é que eu vou fazer essa participação direta? Simples. Ele vai redividir a sociedade. A população vai ser dividida em 10 tribos. Dessas 10 tribos, ele vai eleger a chamada bulé. O que é a bulé, pessoal? Também chamada de Conselho de 500. Dentro de cada tribo, ele vai eleger 50 representantes. Cada tribo elege os seus 50 representantes, que tem que ser cidadão, tá? Tem que estar dentro dessa ideia aí. 18 anos, mora em Atenas, pai e mãe ateniense, tem que ser homem, tá? Independente da classe social. Tem que seguir essa regra. Esses 500 homens, né? Façam as contas. 50 representantes de 10 tribos, né? Cada tribo, 50. 500. Conselho dos 500. O que eles vão fazer, pessoal? Eles vão ser os preparadores das leis. Eles vão se encontrar uma vez por mês e vão debater, vão falar. Cada um vai ter o direito aí de falar e debater e dessa maneira formar as leis de Atenas. Lembrando, sempre priorizando a democracia. Só que isso, pessoal, traz uma dificuldade. Por quê?
Para você debater, você tem que ir até onde se encontra a eclésia. Lembra que o Solon fez a eclésia, que é a assembleia formada pelos cidadãos, pelos atenienses? 18 anos, homem, etc, etc. Então, onde ela fica? Na Ágora. A Ágora é a praça central de Atenas. Só que, peraí, eu sou, vamos supor, um teta ou um georgoi. Eu moro lá na periferia. Eu tenho que me deslocar da minha casa até a Ágora para poder fazer parte do Conselho dos 500. Pessoal, nem todo mundo vai conseguir esse tempo para poder debater. Fora que são 500 homens que tem que debater. Então, vocês imaginam o tempo que vai levar esse debate. Fora que, quem eu vou pôr no meu trabalho para me substituir? Nem todo cidadão ateniense tem recursos para isso. Então, nós temos uma democracia, mas que ela vai ser limitada pela questão econômica, pela questão física, pela acessibilidade também dessa ágora, né, desse cidadão. A partir daí, pessoal, dessa democracia ateniense, que vai ser direta, né, porque eles se reúnem, né, eles conseguem debater, o que não é o nosso caso. A democracia que a gente vivencia no país, ela é diferenciada, ela é a chamada democracia representativa, né? A gente transfere o nosso direito de debate para outras pessoas, por isso que a gente elege deputados, vereadores, etc. Dentro dessa ideia de democracia ateniense, vai surgir o que nós chamamos de ostracismo. O que acontece, pessoal? O ostracismo era um elemento fundamental para a gente preservar a democracia. Por quê, pessoal? Ele é um mecanismo onde a pessoa, os eclesianos, né, o pessoal que fazia parte da eclésia, do Conselho dos 500, eles podiam exilar uma pessoa por 10 anos. Como que isso acontecia, pessoal? Nós votávamos nessa pessoa. Se vocês colocarem lá na página 44, tem até uma foto do que seria um voto feito em cerâmica, que a gente chama de ostrakon. A ostra, né? Um pedacinho de caco de cerâmica, como se fosse a concha de uma ostra. E nele a gente escrevia o nome de quem a gente achava que estava trabalhando contra a democracia. Se essa pessoa, na contagem dos votos aí, fosse eleita pelo ostracismo, ela seria exilada da cidade por 10 anos, né? Que seria aí a ideia de proteção da democracia, né? Por fim, pessoal, como que fica, né, esses direitos políticos? No fundo, 90% da população ateniense está excluída desses direitos, né? Eu vou repetir só para vocês verem que mulher, criança, estrangeiros e escravos não estão dentro disso. Você tem que ser homem, maior de 18 anos, morar na cidade de Atenas, ter pai e mãe que eram atenienses. Então, quer dizer, todas essas 4 categorias que vocês estão vendo não se encaixam na descrição de cidadão. Portanto, a gente tem uma grande maioria de atenienses deixados de fora dessa democracia. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que vocês leram na apostila, sobre alguma coisa que eu expliquei aqui para vocês, deixem as dúvidas no post, nessa postagem que eu tô fazendo aqui na Senec Digital. Eu tô deixando aqui para vocês também os nossos exercícios, para vocês fazerem e mandarem para mim, preferencialmente por e-mail, mas se isso não for possível, vocês podem mandar para o WhatsApp também. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau!